Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. A mediunidade é, como dizem, um dom? A mediunidade não é um talento. Não existe senão pelo concurso de um terceiro. Se esses terceiros se recusam, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício está anulado. Um médium sem a assistência dos espíritos é como um violinista sem o violino. A mediunidade é uma faculdade inerente à natureza do homem. Nem é uma exceção, nem um favor. Faz parte do grande conjunto humano. E, como tal, está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais. Sofre o dualismo terrível do instinto e da inteligência. Médiuns somos nós todos, nas linhas de atividade em que nos situamos. Não existe aperfeiçoamento mediúnico sem a purificação da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem lhe disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela no firmamento. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das almas elevadas, mediunidade não basta só por si. Embora Allan Kardec tenha reproduzido a orientação do Espírito da Verdade de que o primeiro pensamento é o nosso e o segundo nos é sugerido, essa distinção é muito difícil. Pela velocidade das nossas emissões mentais. Como resolver esse impasse, você deve estar se perguntando? Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. Nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão. No círculo dos hábitos e dos pontos de vista. Dos modos e do estilo que nos são peculiares. Contudo, em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar. Porque, enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados. Ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos que são cristalizações mentais no tempo. Ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. A maioria não percebe a mediunidade em si, porque a mediunidade é uma faculdade multiforme. Apresenta uma infinidade de nuances em seus meios e em seus efeitos. Aquele que é apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, um médium. Seja qual for o meio empregado. Ou o grau de desenvolvimento da faculdade. Desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita.
Se diz, geralmente, das pessoas dotadas de uma potência mediatriz muito grande, tanto para produzir efeitos físicos, quanto para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Os efeitos mediúnicos, absolutamente, nada têm de sobrenatural. Todos, sem exceção, são devidos à combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, posto que imponderáveis, não deixam de ser matéria sutil. Há, pois, aí uma causa e um efeito, de certo modo, materiais. Sendo os fenômenos espíritas baseados nas leis da natureza, nada tem de miraculoso. Como muitos outros fenômenos só pareceram miraculosos porque não se conheciam suas leis. Hoje, conhecidas essas leis, desaparecem o sobrenatural e o maravilhoso, dando lugar à realidade. O desejo de todo médium aspirante naturalmente é poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o praticante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário, entre ele e o médium, relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença. Como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso, convém no início não se obstinar em chamar um espírito determinado com exclusão de todos os outros. Porque ocorre frequentemente não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer seja a simpatia que se tem com ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade. Para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo guardião. A mediunidade não é igual em todas as pessoas. O círculo de percepção varia em cada um. Há diferentes gêneros de mediunidade. Importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. Por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo. As faculdades mediúnicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixou-lo-á na tela do seu modo. Cada espírito vive entre as forças com as quais combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Considerando especificamente a realidade de nosso plano, poderiam ser explicados da seguinte forma. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Na esfera das criaturas a que se liga, obediente às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo, independente dos centros nervosos. De vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. A mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Não existe mediunidade mais preciosa que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais. Justo, contudo, que o médium com a tarefa definida se encha de espírito missionário.
com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. De outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável nas esferas de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. Temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária. Somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Necessário esclarecer que os atributos mediúnicos são como os talentos do Evangelho. Se é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicadas no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento. Nas mais dolorosas perspectivas da expiação em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Necessário, todavia, refletirmos na seguinte questão: onde o médium em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno? Ninguém vale na terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia. E a verdade é Jesus. Anteciparmos-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões mediúnicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos ou seguidores é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos. Como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Outra dúvida comum costumeiramente levantada é: os irracionais possuem mediunidade? Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo. Através delas, podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Quanto aos estudos, os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade. E nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. Outra dúvida frequente: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade?
Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo e os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem mais que os seus irmãos de carne as necessidades dos seus intermediários. É razoável que os médios cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores do plano invisível? Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei da liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos amigos espíritos superiores. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. O médium também não deve sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Toda doença do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Pode-se objetar que as ingestões e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. A reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. Há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas,
O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quanto à sua aplicação e recepção, o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer. Todavia que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Também as chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador. Vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência, Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores. No que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo Paulo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Um tema polêmico nessa época de tantas contradições é a educação da criança. Como o Espiritismo se posiciona diante dela? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso mesmo, mais vivas, tornando-se suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter torna-se mais difícil com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito. E reincidirá nas mesmas quedas se lhes faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. A melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar. Nele a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristanização, e esta é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Quanto à educação sexual, quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções e etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração,
serão acertados cogitar-se da função, ou da fundação, melhor dizendo, de educandários dedicados à educação infantil. Porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto. Mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. Indicados naturalmente para essa tarefa até que o planeta possa, por toda parte, as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual dos seus pequenos tutelados. E onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com os seus discípulos. Direto ao ponto em 1 minuto. Atos de fé. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Confiança plena eis aí a nossa meta. Confiarmos no Criador a todo instante, a todo momento, porque muitas vezes chegam para nós as adversidades que nos colocam em dúvida essa confiança. Mas, em verdade, precisamos entender de que estamos na Terra em tarefas e precisamos compreender a nossa parte, a nossa tarefa no mundo. Meus queridos amigos e meus queridos irmãos, precisamos confiar e seguir, porque em verdade muito nos espera o futuro, mas sem confiança, onde chegaremos? Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.